Oi, eu sou a Andrea e eu vim aqui para relatar uma situação que aconteceu na minha família. Estou usando esse perfil do Conte o Abuso. Me foi aberto esse espaço para que eu pudesse relatar um pouco da minha história, da minha experiência. Eu espero que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de falar, de poder expressar o que está sentindo, ou expor a situação, enfim. A gente sabe que violência, principalmente a sexual, é um, é um tema muito delicado, né? E a gente só fala realmente quando tá pronto para falar, porque não é fácil, não se tem o apoio necessário, como se é divulgado, que é tudo muito romantizado, e a realidade é bem diferente, né? Talvez varie de lugar para lugar, de estado para estado, mas pelo menos comigo, né, na minha família, foi assim um descaso. Então eu vou relatar para vocês. Eu vou falar primeiro sobre como a justiça assistiu, né? Como eles fizeram, o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Então, eu sou pernambucana, moro em Santa Catarina desde 2017, né? Intercalei entre Blumenau e Florianópolis. Em 2020, chegou aos meus ouvidos, pela minha filha mais velha, um abuso que ela estava sofrendo. Ela falou para mim que estava sofrendo assédio do meu ex-companheiro. Eu fui casada com esse homem, nós tivemos um relacionamento de 12 anos. Quando eu me relacionei com ele, ela tinha 3 anos e a gente namorou, noivou, casou e, enfim, quando ela tinha 16 anos, ela chegou para mim para falar que estava sofrendo assédio. Então, na minha cabeça o assédio era palavras que ele estava dizendo, ou sei lá, uma forma de olhar para ela que estava deixando ela constrangida. Só que ia muito além daquilo ali. Então, quando ela falou para mim, ela se abriu e falou sobre o assédio em si, e ela começou a explicar-me com detalhes, né, todo o abuso que ela estava sofrendo. Então, não eram só palavras, era uma coisa assim muito mais grave. Depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês. Mas eu vou falar como o que foi que aconteceu. Depois dela ter me relatado esse abuso, eu liguei pro Disque 100, fiz a denúncia. Ele estava morando dentro de casa ainda. Então eu fui orientada para que ele não descobrisse que eu tinha feito a denúncia. O Conselho Tutelar entrou em contato comigo em seguida. A gente, no dia seguinte, foi até o Conselho Tutelar. O conselheiro foi até a nossa casa. A gente inventou uma história de que tinha uma reunião na escola dela, para a gente poder falar sobre a nossa ausência em casa. A gente foi levada para a delegacia em Florianópolis, que é a Delegacia de Proteção à Criança, né, à mulher, enfim. A gente ficou lá na delegacia. Eu tive que fazer a denúncia, né, por eu ser responsável por ela. Na época ela era menor de idade, tinha 16 anos. E eu tive que falar, depor, né, de acordo com o que ela me tinha relatado, né? Até então foi assim. Então foram feitas medidas cautelares em prol dela. E acabou sendo para mim também porque, né, ela pediu para que fosse feito assim, porque ela ficou com medo. Em seguida, o oficial de justiça foi até em casa, levou o documento dizendo que ele tinha que sair de casa. Foi aquela choradeira, aquele chororô todo. O oficial de justiça ficou com pena, disse que ele era um homem trabalhador e que não sei o que, pediu para ele dormir numa casa. Eu estava morando numa casa de uma pessoa conhecida em Florianópolis na época, no continente, e pediu para ele dormir em cima, nessa casa de cima e tal, que não sei o que, enfim. E aí depois ele saiu de casa e a gente pensou que ia, né,
sabe, resolver tudo, porque a gente tá acostumado nas redes sociais. Ah, porque em Florianópolis, em Santa Catarina não se cria bandido, em Santa Catarina a leis funcionam, em Santa Catarina assim, em Santa Catarina assado. Aí a gente vê conselheiro tutelar indo atrás de pai e de mãe, aplicando multa porque a criança tá sem ir para a escola 5 dias. A escola automaticamente aciona o conselho tutelar vai lá dar uma bronca nos pais, mas esse caso em especial não foi bem assim que aconteceu. Eu percebi que quando um caso é mais grave, as próprias escolas se omitem, porque a gente não tem um apoio, por exemplo, da escola, por mais que eles saibam que a gente, né, a situação em si, porque a gente tem que relatar, né, porque tem que ser entregue medidas para que o agressor não chegue próximo da vítima, enfim. Então não é bem assim que funciona, né? Depois disso, a gente, com pouco tempo depois da denúncia, ele ficou incomodando. E a gente, porque eu tenho outros 4 filhos, tive outros 4 filhos com ele. E ela, na época, pediu para mim para que eu não comentasse nada, né, na comunidade, que era uma comunidade assim, um pouco barra pesada, digamos assim. E ela pediu que eu não comunicasse, pensando nos irmãos. Ela resolveu me relatar isso porque ela percebeu um olhar, o mesmo olhar que ele tinha com ela. Ela percebeu na irmã dela, que seria a primeira filha dele, que hoje então tem 14 anos de idade. Então ela ficou com medo que a irmã sofresse abuso, os outros irmãos sofressem abuso, e por conta disso ela resolveu me relatar. A gente então foi para Blumenau, né? A gente foi morar em Blumenau e ele foi atrás. Ele ficou lá em Blumenau também. Em Blumenau ela passou pelo SAVES, onde ela fez exames. E é engraçado que tudo que a gente pergunta, eu era mãe da vítima, era responsável pela vítima, a vítima era menor de idade, mas nada do que eu quisesse saber em relação ao processo eu podia, porque era segredo de justiça. Então, assim, enquanto ele estava tendo todo o acesso, porque ele estava pagando advogado, eu não estava tendo acesso nenhum, nem a vítima estava tendo acesso. Então, a gente foi para o SAVES. Para quem não sabe, o SAVES é onde se faz exames, né? Uma mulher que sofreu violência, ou criança, né, que sofreu violência sexológica ou violência física, enfim, passa pelo SAVES para passar pelo médico, fazer todos os exames, né? E aí, em seguida, também é encaminhado para um psicólogo. Então, o exame foi feito, não posso relatar aqui com detalhes, né, porque é muito pessoal, até para preservar ela também. Mas assim, eu queria saber o que tinha acontecido. Enfim, ela foi para psicóloga. Ela teve algumas consultas com a psicóloga. A psicóloga tem ciência do que foi feito no exame, os resultados dos exames também. E a psicóloga, eu comecei a perceber que a minha filha não queria mais ir na psicóloga. E daí, depois de um tempo, foi que eu descobri que a psicóloga, na verdade, estava insinuando de que ela estava inventando história. Isso em Blumenau já. Que ela estava inventando história por ciúme dele comigo. Enfim, ela estava fazendo assim, sabe, desmerecendo totalmente a dor dela, sabe, desmerecendo totalmente. E tipo, imagina uma vítima, né, que estava sofrendo abusos, agressões sexuais, passar por um psicólogo que deveria ser preparado para isso e o próprio psicólogo começar a colocar dúvidas. Eu já sofri abuso na minha infância, na minha adolescência, eu sofri muito abuso. Então é tão absurdo que a gente passa, que a gente começa a pensar que realmente aquilo ali é criação da nossa cabeça. A gente fica assim, meu Deus, será que isso realmente está acontecendo? É como se fosse um momento que a gente se desligasse, sabe, daquilo ali. Então, a psicóloga começou a insinuar e depois foi que ela resolveu me falar também sobre isso. E aí eu fiz uma denúncia e tal, que não deu em nada, né? Então, assim, depois disso que a gente passou, eu pedi medida para as crianças, para os nossos 4 filhos, que foi negado porque o juiz
né, que provavelmente também deve ter formação em psicologia, entendeu que ele jamais faria algo contra os filhos dele, né? Então, não cedeu uma medida para as crianças.